A gente vai agora falar sobre o Daniel Silveira, tá? O deputado federal chegou nessa tarde à Superintendência Regional da Polícia Federal lá em Brasília para colocar a tornozeleira eletrônica determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Silveira chegou de carro, passou pelo portão, desceu e entrou no prédio onde fica o plantão da unidade regional do órgão. O deputado vinha se recusando a cumprir a ordem do ministro desde o último sábado, dia 26. Chegou a dormir na Câmara dos Deputados para evitar a instalação do aparelho. Daí, no fim, foi lá e foi, Celestino. Como diria Paulo Nunes, exímio jogador do Palmeiras, né? A bola foi indo e iu. Eu não vou nem entrar no detalhe do Daniel Silveira, nem na ficha que ele tem extensa, né, de agressões, de vandalismo e tudo mais. Eu só vou entrar no detalhe do artigo 53 da Constituição, né, que garante a deputados e senadores são invioláveis, né, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Né? Então, assim, o que está acontecendo com o Daniel agora... Ô, Celestino, só deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele não falou isso daí, o que ele está sendo julgado não é porque ele falou em plenário, ele não estava ele falou isso na internet, né? Isso liberdade de expressão, em qualquer lugar que ele tenha. Não, independente disso, eu não estou entrando no mérito dele, entendeu? Eu não vou defender ele. Porque uma das coisas que ele falou é o seguinte, ele foi fritado pelos deputados em plenário. Então, assim, ele é um cara que nem eu Mamãe Falei, né? Diferente do Mamãe Falei que lá em São Paulo... Ele, depois daquela repercussão horrorosa que ele fez lá, ele tem um monte de colega, né? O PSDB é a maior bancada, o PT é a maior bancada, e não vão fritar ele. Né? Tanto é que ele mudou de partido já e vai continuar no carguinho dele. Eu vou só falar a frase. O Daniel não. O Daniel é um cara estúpido, né? Até depoimento de colegas falou que ele não é um cara muito apresentável, não é muito simpático. Ele foi fritado, né? Agora, o artigo 53 é bem claro, né? Então, assim, hoje acontece com o Daniel Silveira, que é um bolsonarista, um conservador, né? Amanhã pode ser com alguém da esquerda, e daí? Será que vai acontecer a mesma coisa? Porque lá atrás teve vários depoimentos contra o ministro do STF e não aconteceu nada. Deixa eu ler para você. Assim, vai lá, Vidigal. Né? Assim, já começa a minha fala aqui? Pode começar agora a sua fala. Então, assim, uma das coisas que ele tá respondendo é o seguinte, eu vou ler um trecho do que ele falou, uma declaração quando ele estava ofendendo especificamente o Fachin. Abre aspas, tá? Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte, quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra. Aqui ele fala pro Fachin num vídeo. Então, assim, não está sendo questionada aqui a liberdade de expressão dele ou a imunidade parlamentar dele. A imunidade está aí, é uma coisa que pode ser discutida futuramente para mudar a legislação, mas a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, ela não dá a liberdade de ninguém cometer crime, né? Eu levantei algumas questões dele aqui. Quando ele foi cobrador de ônibus entre 2006 e 2007, ele foi investigado por apresentar atestados falsos. Em 2011, ele reprovou na pesquisa social para entrar na Polícia Militar. Em 2014, ele entrou na Polícia Militar por uma decisão judicial. Ele tem 90 registros. Ele tem, durante 5 anos e 9 meses de serviço, 26 prisões na Polícia Militar, 57 detenções, 14 repreensões e 2 advertências verbais. Então, assim, a gente não questiona de forma alguma a questão da imunidade, a questão da liberdade de expressão, o que a gente respeita, e é em nome da liberdade de expressão que nós estamos aqui. Nós temos liberdade para falar, mas a gente tem um limite. A gente não pode ofender, a gente não pode caluniar, a gente não pode ameaçar. E eu li aqui um trecho. Mas nós não somos atores no legislativo. Mas nós somos... Mas espera lá. É bem claro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui nisso daqui. Artigo 53 da Constituição Federal, os senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, como bem disse o Celestino. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Foi o que aconteceu.
Tá dentro do... Foi o que eu falei. Foi julgado? Não, é isso que eu tô falando. Defendi o Daniel Silveira, Foi preso sem ser julgado. Não é isso que eu tô querendo dizer, gente. Tô querendo dizer assim, que daí, depois disso, Ficou 5 meses preso? Você tem que... Daí eu não lembro do trâmite certinho, talvez o Celestino, o Vidigal, eles lembrem. Porque daí fala que dentro da Constituição, que tem que ser, dentro de 24 horas, vai ser passado pro Supremo, daí depois tem que passar pra casa, daí tem que votar o negócio, daí... Mas você sabe que a questão da imunidade, viu, o Emerson? A questão da imunidade, ela foi criada lá num passado bem distante para que o parlamentar, quem quer que seja, né? Aí nós não estamos falando de pessoas do povo, estamos falando Você que é de quem tem advogado, por que ele ficou preso? Ele foi preso porque ele descumpriu uma decisão judicial. Então, assim, só para retornar, enquanto parlamentar, ele tem total liberdade para falar o que ele quiser, certo? E, assim, ele não pode ser... Porque a gente sabe que a gente viveu um momento em que pessoas eram perseguidas pelas ideias que defendiam ou por que falavam. Então, a questão da imunidade é uma prerrogativa que ele tem, é um direito que ele tem, que qualquer deputado federal tem. Garantido. Para exercer, inclusive, a democracia. Para ele defender, inclusive, o Estado Democrático de Direito. Então, assim, a questão da imunidade, como qualquer outro direito, né, sempre falo, como já falei aqui outras vezes, ela tem limite. Ok. Né? Nenhum direito é absoluto. Então a pessoa pode falar, mas ele tem que se responsabilizar por aquilo que fala. Não pode cometer crime para fazer isso. Tá bom. Vai lá, Lanza. Primeiro, não é garantidor, mas sim guardião da Constituição. E segundo ponto, até para poder incendiar um pouco o debate, jogar um pouco de gasolina no fogo. Tá caro, não faça isso não. Eu digo a vocês o seguinte, que há também uma jurisprudência, acho que até na época foi legado isso, de que as redes sociais, devido à pandemia da Covid-19, seriam uma espécie de extensão provisória do plenário. Mas eu concordo que o deputado Daniel Silveira deva pagar pelo que cometeu, pelos erros que cometeu, e que com isso a democracia seja restabelecida no Brasil. Só, Sr. Vitor, me permita. Não, eu vou passar pro Rigon agora. Perfeito. Não, o meu é rapidinho. Eu fiquei surpreso até com a ficha do rapaz que eu não conhecia. Citada aí pelo Paulo Vidigal. Agora, eu só não entendo porque eu não fiquei surpreso de saber que ele era bolsonarista. Isso não me surpreendeu. Com essa ficha toda, ele é bolsonarista e tem gente defendendo ele na bancada. Nada, cara. Me espanta. Não foi defendido na bancada, foi falar do artigo, Rigon. A gente tem um colega da Jovem Pan aqui que está sendo tolhido, cerceado por falar a verdade, né? Na área da saúde, que ele é especialista, o Fernando Betete, né? E não é um agente público, não é um agente político. Fiquei curioso. Fernando Betete vai a julgamento. Qual que é a razão do processo? Isso foi uma pergunta retórica ou foi uma pergunta para a bancada, Rigon? Não, é para saber se tem a ver com o que a gente está discutindo. Você falou que o Daniel Silveira é um bolsonarista. O Fernando Betete é o quê? Não, querido, o Fernando Betete não é deputado, mas tudo bem. Fica valendo. Ele não é um agente público, não é um agente político. Acabei de falar. Você tem que limpar com o cotonete que você me deu ontem. Limpa o seu. Eu entendi errado, ele falou que o Fernando Betete é agente político. Gente público. Que beleza, hein? Vai, rapidinho, Vidigal, você tem 30 segundos. 30 segundos, só para falar uma coisa que talvez tenha sido passada uma impressão equivocada ontem. A Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada no ano passado, salvo engano, em setembro do ano passado. Aqueles crimes que figuravam lá na Lei de Segurança Nacional, eles foram abarcados pelo Código Penal. Então, assim, eles estão lá no título de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, assim, só para, de fato, essa Lei de Segurança Nacional não existe mais, mas existe legislação contra isso. Vai lá, Francês. O atabalhoado deputado, que tem um passado meio complicado, parece que conseguiu o que ele queria, que é ficar mais ou menos livre, com jurisdição no Rio de Janeiro, né, em Brasília, para ele poder fazer as andanças de deputado dele. Até dia 20 de abril. E ele entregou
Ele ofereceu a canela para colocar lá a tornozeleira por causa da multa de 15 mil reais dias. Não foi porque ele foi convencido ou que ele foi dobrado. O que dobrou ele foi o fator econômico. Mas também, a Polícia eu vejo isso aí se ele é uma pessoa tão insignificante assim, no panorama, eu vejo nele um rastilho importante. Ele ascendeu nos senadores da República e ontem eu vi pronunciamentos do senador Lazier Martins e do senador Eduardo Girão pedindo impeachment do Moraes, do ministro do STF, por excessos, por atropelar a Constituição e inclusive pressionando o presidente do Senado para que abra procedimento para que leve lá no Senado para ser votado. Não, para ser votado não, para conversar com os senadores, o ministro. Então a coisa começa a andar. O ministro Eduardo... Não acredito, francês. O quê? O ministro Moraes isso. Pode ser que esteja com seu caminho aí meio há um conluio entre senadores agora. e STF. Passa para Itamar. Opa, finalmente eu vou poder falar, hein, Vitor? Achei que não ia conseguir falar sobre isso. Bom, primeiramente, dos 3 crimes que são atribuídos a ele, importante lembrar que ele não foi condenado em nenhuma instância, ao contrário do Lula, né? Não foi. Então, os 3 crimes que são atribuídos a ele, 2 seriam da Lei de Segurança Nacional, que foi extinta, e ao contrário do que o advogado aí falou, esses crimes não foram contemplados na nova lei. Não foi. Só conferir lá que não foi. Isso é desinformação. E o crime que resta, né, numa outra oportunidade eu até descrevo aqui, mas agora não vai dar para falar em 1 minuto e meio, é de, se condenado, será de pena de 2 a 4 anos, o que não caracteriza a condenação de prisão, mas sim de outras penalidades, né? Então, isso é um fato. E temos que ter uma coisa assim, quem se diz democrata, quem se diz democrático, né, tem que ter a decência de admitir que é importante nós tolerarmos aquelas coisas com as quais nós não concordamos, com aquelas coisas com as quais, como já dizia o Walter William, que nós achamos repugnante. Não é tolerar o nosso papinho de colega que nós temos no boteco, não. Nós temos que tolerar as coisas repugnantes, independente de se esse cidadão tenha uma passagem ou 100 passagens pela polícia. Então é curioso como as pessoas tentam resgatar, até no sentido de desqualificar, né? Olha, ele era trocador de ônibus, dá a impressão que é uma coisa feia na vida de alguém. E, para fechar a questão, sem exceder meu 1 minuto e meio, garanto, Vitor, que eu não estou excedendo, quem perdeu nesse embate aí do Daniel Silveira com o ministro Moraes? Analisa isso. Quem perdeu nisso? Quem ganhou? Quem teve uma boa projeção na sociedade, que ganhou, inclusive, como o francês citou, a simpatia de senadores, que são aquelas pessoas que podem e devem caçar os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial aí o Alexandre de Moraes. E quem ficou na mídia tanto tempo, não por sua culpa, mas por culpa do próprio Alexandre de Moraes, autoritário, totalitário, foi exatamente o Daniel Silveira. Então, analisem com calma quem saiu perdendo nesse confronto. Vamos lá, vou dar 30 segundos pro Lanz, depois 30 segundos pro Vidigal e depois eu vou rodar o assunto. Cravado aqui, eu vou cronometrar dessa vez. Só lembrando que quem barrou a investigação dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi o Flávio Bolsonaro, né? Hoje mesmo o Twitter Alan dos Panos postou uma fala de Eduardo Bolsonaro pro Terça Livre, na qual ele mesmo disse que seria atraso para o país ter uma operação para investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Será mesmo que Flávio Bolsonaro é tão a favor da fiscalização dos ministros do Supremo Tribunal Federal mesmo? Ou será que ele é mais um traidor da pátria, mais um mandrião? Vai lá, Vidigal, 30 segundos. Não, eu procuro sempre nas minhas falas aqui ser respeitoso com quem quer que seja. Procuro ser técnico na medida do possível, procuro ser respeitoso e não faço desinformação. Atribuir desinformação a mim, acredito que não é de bom senso. Então, eu acredito muito que quando uma pessoa ofende a outra, ela fala mais de si própria do que do outro.
E eu não tenho nada na minha ficha que eu possa me envergonhar.